Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu quero trabalhar com vocês um pouco do racional que existe por detrás desta grande queda que nós tivemos na CSN Mineração, a querida Semin 3. Basicamente, eu trazendo aqui vocês para o gráfico, você vai poder perceber que do começo do ano para cá, nós tivemos uma queda de 35,3%. De fato, essa queda pode ter assustado muitos acionistas, perguntando-se, inclusive, se a Semin teria em algum momento perdido fundamentos. Mas, na verdade, eu quero que você compreenda outras tantas questões que são importantes. Mas antes da gente dar seguimento aqui para o vídeo, eu vou pedir o seu dividendo. O dividendo que você pode dar aqui para o canal para que ele continue crescendo é você se inscrever e me ajudar aqui a chegar aos 7.000 inscritos. Seria uma marca muito importante aqui para o canal, tá bom? Como eu comentei com vocês, a Semin ela caiu bastante. Só que isso tem uma certa correlação com algum item que eu vou trazer para vocês e que, claro, você que investe ou conhece um pouco mais sobre essa área de mineração, seja a Semin quanto a Vale, deveria ter máximo conhecimento dessa correlação, que basicamente eu estou falando aqui nesses gráficos em candle, né, que são verde e vermelho, estou falando aqui do gráfico do minério de ferro, e essa linha mais fina, laranja, seria o gráfico da cotação da Semin. Basicamente, você consegue enxergar que existe sim uma grande correlação. Se o minério sobe, normalmente a Semin também sobe. Se o minério cai, consequentemente a Semin também cai. E André, por que disso? E eu não me canso de explicar isso, porque eu acho que é fundamental você ter isso na cabeça. Qualquer investidor que investe ali em commodities deveria ter essa compreensão. Basicamente, é aquele gráfico que eu sempre faço, que basicamente é o seguinte. Você vai ter aqui para cima uma linha que seria o valor da commodity. As empresas, elas têm custos. Então, eu vou fazer aqui com vocês, basicamente, isso daqui. Se as empresas elas têm custo, vamos colocar que no valor da commodity, essa linha vermelha aqui significa o quanto que ela tem de gastos para extrair o minério, para tirar aquele minério daquela mina, dos transportes e levar, por exemplo, até a China. E o que acontece? Se, por exemplo, o minério de ferro estiver num valor mais baixo, significa que ela vai passar por toda essa linha vermelha, porque ela tem as despesas, e ela vai ter um lucro mais ou menos aqui. Isso, quando a commodity, por exemplo, aí só para a gente ter essa ilustração que valeria a pena, a commodity estaria aqui embaixo. Então, o lucro seria aproximadamente esse aqui. Por outro lado, porém, se você tiver uma commodity muito alta, como você teve ali, basicamente em abril, junho de 2021, você teria um lucro desse tamanho aqui. E aí você vai conseguir fazer a exata correlação deste momento aqui com este lucro aqui. Então, assim, a despesa, de uma certa maneira, claro, não é linear, mas ela tende a ser muito próxima de um ano contra o outro. O que vai variar muito é o preço da commodity e, naturalmente, o lucro, que é esse verde, vai ser impactado por isso. E aí o que você precisa saber? Os analistas, e assim como todo mercado, já faz uma prospecção de qual será a possível lucratividade da empresa, a depender se o minério estiver em 150, se ele estiver em 130, se ele estiver aqui em 88. E eu já vou trazer algumas marcas importantes para você que eu tenho aqui na commodity do minério de ferro e que isso pode te ajudar em relação a possíveis aportes, tá bom? Caso você, claro, queira ter commodities relacionados a minério de ferro dentro da sua carteira. E, claro, não é uma recomendação de compra, é apenas um racional que eu queria trazer para você. Olhando aqui para esse gráfico, você vai perceber que eu deixei grifado, né, algumas linhas aqui. Duas linhas verdes e uma azul aqui embaixo. Não importa a cor. O ponto é que aqui em cima, nessas duas linhas, basicamente eu estou falando de algumas regiões que seriam preços bastante altos para commodity, que estariam ali beirando os seus 132, 136 dólares a tonelada do minério de ferro. Ao passo que essa linha azul aqui embaixo significaria o mínimo, vamos dizer assim, que a commodity deveria estar sendo cotada para que alguns players internacionais, não só os daqui do Brasil, eles conseguissem operar no azul, conseguissem operar bem. Claro, se você olha para dentro da Semin, olha para dentro da Vale, você tem um custo de extração próximo aos 44, 45 dólares a tonelada. E claro, com 80, 100, 90, 120 ou até 200 dólares a tonelada, a empresa está lucrando muito. Só que a precificação é baseada nessa projeção futura da lucratividade. Então, olhando para essa correlação, você já, de uma certa maneira, consegue entender. E aí, você mais esperto, mais de olho aqui no gráfico, vai falar, André, mas e basicamente aqui de agosto até o comecinho de 24, que houve essa descorrelação? O que aconteceu? Bem, basicamente, você deve se recordar que neste período aqui de basicamente agosto, setembro, houve vamos dizer assim, um hype muito grande, fazendo com que a empresa subisse 103%, quase 104%.
Por quê? Porque muitas empresas ficaram de fato para trás e muitos colegas aqui do YouTube e até mesmo alguns analistas começaram a comentar muito mais forte da Semin, dizendo que era uma empresa que estava esquecida, que é de fato uma empresa que tem fluxo de caixa livre, ou seja, ela basicamente tem caixa suficiente para pagar todas as dívidas que ela tem para além de 2030, por exemplo, só para você ter ideia de quão potente é essa empresa atualmente. E claro, trazendo vocês aqui para os números, você consegue ver, por exemplo, que a produção subiu bastante, eles têm dados bastante robustos no sentido de que eles querem, num prazo basicamente ali de uns 7, 8 anos para frente, praticamente dobrar a produção da mina, significando de uma certa maneira que, em tese, com o crescimento, claro que não será linear, mas melhorando aqui algumas questões operacionais, é possível que daqui a uns 7, 8 anos, a empresa, claro, a depender também do valor do minério de ferro, consiga dobrar ou até mesmo triplicar o dividendo que você está recebendo. É um projeto de longo prazo, de fato, mas eu não conheço empresa na bolsa que não seja de longo prazo. Só para a gente dar uma última olhada aqui, tem toda a questão do EBITDA, mas eu queria mostrar um pouquinho mais aqui para vocês. Olha só. O fluxo de caixa livre dessa empresa basicamente é muito interessante. Por quê? Ele coloca aqui um pouco de investimentos, um pouco de resultado financeiro, que basicamente aqui pagamento de juros, imposto de renda, e ele mostra basicamente qual foi o fluxo de caixa livre ajustado no quarto tri de 2023. Ou seja, se em um único trimestre ela basicamente teve um fluxo de caixa para fazer o que quiser de R$ 1 bilhão, poxa, imagina só o tamanho do dividendo. E exatamente nessa perspectiva, o pessoal ficou extremamente vidrado a partir ali de meados do ano de 2023 em comprar Semin e de fato alguns têm razão, porque é uma empresa muito boa, é uma empresa com endividamento extremamente baixo, você pode ver, ó, o endividamento é relativo aqui, menos 0,15, significando que ele tem mais caixa do que dívida. Isso é ótimo. Olha o cronograma aqui de dívida, você pode enxergar aqui que basicamente, se você traçar uma reta aqui, ele consegue fazer isso aqui, ó. Ele tem caixa para pagar coisas além de 2037, ou seja, uma empresa muito saudável. E os números da empresa logo mais vão sair, então você vai conseguir ter uma correlação um pouco mais fidedigna se os números que a empresa está trazendo com essa queda do minério de ferro justifica a empresa perder fundamentos, porque nós provavelmente vamos ver que não. E você vai ter que, claro, acompanhar aqui o canal, por isso eu peço mais uma vez sua inscrição, para que você acompanhe mais notícias a respeito da CSN Mineração, tá bom? Para a gente encerrar, vou colocar aqui no gráfico esse outro índice aqui, esse outro indicador, que é esse gráfico azulzinho, que é o indicador da Vale. O que você precisa compreender, mesmo que haja uma certa distância? Você precisa compreender de uma certa maneira, que há uma correlação, mas o minério de ferro da Vale tem um prêmio. Ou seja, quando a commodity está, por exemplo, em 130, 140, normalmente o minério ali da Vale está sendo negociado a 140, 150, 155. Por quê? Porque ela tem um prêmio em relação à pepita que ela é mais pura em minério de ferro, especialmente ali de Carajás. E falando, inclusive, de uma mina muito importante, que é a S11D, basicamente é um grande empreendimento que a Vale está fazendo, um investimento muito alto, e tem a questão de um certo gargalo em relação ao transporte, porque eles colocam o minério numa esteira e só tem uma esteira lá. Vocês acreditam nisso? Mas claro, eles querem colocar outra esteira para conseguir dar maior vazão para a exploração de minério de ferro e conseguir transportar de forma razoável. Mas o que eu quero que você entenda neste gráfico aqui é que, na medida que a própria commodity ela sobe, aqui a Vale também. Na medida que ela cai, também cai. Na medida que sobe, também sobe. E cai, a mesma coisa. Só que o que acontece? Na Vale, em especial, você tem um problema. O problema é esse relacionado, infelizmente, ou felizmente para quem tem opinião política diferente da minha, e aqui não há espaço exatamente para a gente discutir isso, mas existe dentro do governo algumas manobras, vamos dizer assim, no sentido de tentar emplacar algumas pessoas de dentro do atual governo para colocar ali na Vale. E se isso não for concretizado, o atual presidente está tomando algumas medidas no sentido de barrar algumas operações, dificultar licenciamentos, colocar em dúvida licenciamentos que já estão em operação.
Então, aqui na Vale, em especial, você tem um risco adicional, um risco político, que por mais que não seja uma empresa estatal, está sofrendo algumas ingerências, justas ou injustas, isso eu vou deixar a seu critério para julgar. Fato é que existe sim essa interferência. E agora eu quero que você me diga aqui nos comentários, se gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu curtir, isso é muito importante para mim. Deixa aqui embaixo também se você investe em CSN Mineração, qual o seu preço médio. E claro, vou deixar aqui a nossa área de membros e outros 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.